Naquela cidade, o algoritmo do aplicativo parecia ter suas próprias manias. Todas as madrugadas, exatamente às 2h15, o mesmo chamado caía para o mesmo motorista. Para Luca, no começo foi só um horário, depois virou um hábito e, sem ele perceber, virou expectativa. Na tela, o nome do passageiro sempre aparecia igual: Rafael, 4.098 estrelas. Foto de perfil embaçada, avaliação quase perfeita, rota sempre idêntica, bairro residencial até o centro. Nada chamaria a atenção, se não fosse um detalhe que só o motorista conhecia. Em todas as corridas, sem falhar uma vez sequer, Rafael fazia a mesma pergunta, na mesma altura do trajeto: Você acredita em coincidência? Naquela noite em particular, porém, algo estava errado. O chamado apareceu no horário de sempre. A rota era a mesma, mas o ponto de partida mudou. E quando Rafael entrou no carro, pela primeira vez, ele parecia assustado. E alguém, do outro lado da rua, tirou uma foto dos dois sem que eles percebessem. Naquela cidade, o algoritmo do aplicativo parecia ter suas próprias manias. Não era só sobre corrida dinâmica, preço alto ou trânsito travado. Às vezes, parecia pessoal, como se o sistema soubesse exatamente quem colocar no banco de trás de cada carro, quem cruzaria com quem, em qual esquina, em qual horário. Para Davi, aquilo tinha começado como qualquer outro trabalho. Era só dirigir, levar alguém de um ponto A até um ponto B, receber o valor na tela, agradecer, seguir em frente. Sem laços, sem histórias, sem continuidade. Mas naquela madrugada específica, enquanto a cidade fingia dormir, ele ainda não fazia ideia de que estava preso numa rota que não tinha sido calculada só pelo aplicativo. Tinha coisa demais ali que não era coincidência, e ele era a última pessoa preparado para acreditar nisso. 2h15 da manhã era um horário estranho. Não era tarde o suficiente para os realmente boêmios. Não era cedo o bastante para quem acordava antes do sol nascer. Era o horário dos invisíveis, dos seguranças que saíam do plantão, dos balconistas que fechavam o último caixa, dos cozinheiros que limpavam a gordura da chapa, dos esquecidos de sempre, que só existiam quando alguém precisava deles. Davi se encaixava bem naquela categoria. Dentro do carro ele era quase um fantasma, visto de relance, esquecido com facilidade. Era assim que ele tinha aprendido a existir nos últimos anos. O painel do carro brilhava em um tom azulado, suave, iluminando o rosto dele de baixo para cima. No porta-copos, um café já frio. No banco do passageiro, uma jaqueta que ele quase nunca usava. O rádio desligado, por costume. Lá fora, a cidade estava molhada. Tinha chovido mais cedo, e ainda havia poças refletindo as luzes dos postes. As fachadas das lojas estavam fechadas, algumas com letreiros queimados, outras com propagandas velhas que ninguém se deu ao trabalho de tirar. Davi bocejou sem perceber. Passou a mão pelo rosto, sentindo a barba por fazer arranhar a própria palma. Pensou em encerrar o aplicativo e ir para casa. Só mais uma corrida, ele disse em pensamento para si mesmo. Se chamar rápido, eu fico. Se não, eu desligo. Como se o aplicativo estivesse ouvindo, o celular vibrou. A tela acendeu com o brilho forte demais para os olhos cansados. Davi piscou, ajustou o foco e leu as informações na tela. Chamado às 2h15. Partida: bairro residencial. Destino: centro. Nome do passageiro: Enzo, 4,98 estrelas. Ele reconhecia aquele nome. Não era a primeira vez. Se fosse sincero, talvez fosse a 20ª ou a 30ª. Já fazia semanas que, quase todas as madrugadas, aquele mesmo nome surgia, como um relógio escondido dentro do sistema. Davi encarou a foto de perfil desfocada por 2 segundos. Aquela imagem genérica, quase anônima, já era familiar. Ele sabia que poderia recusar, poderia fingir que não viu, poderia encerrar o aplicativo naquele instante, mas aceitou. E sem dizer em voz alta, sabia que não estava aceitando pela tarifa mínima. Muito antes de virar motorista, Davi foi outra coisa. Foi promessa, foi talento, foi cara de confiança. Ele já tinha decorado essas palavras. Já foram elogios. Depois viraram peso. Anos atrás, ele passava as noites encarando telas diferentes. Monitores cheios de linhas de código, janelas de e-mails, dashboards de sistemas que ele ajudava a construir. Trabalhava numa empresa de tecnologia daquelas que adoram dizer que vão revolucionar o mercado. Era pouca gente no começo, todo mundo acumulando função. Planejavam produtos, faziam reuniões,
Sonhavam com números que nunca tinham visto de perto. Davi era o responsável por segurança. Esse era o rótulo no crachá. O cara que cuidava dos acessos, das permissões, dos logins, das portas que ninguém via. Ele gostava disso. Gostava da sensação de entender o que ficava por trás no pano de fundo, de saber onde estavam as brechas, as vulnerabilidades, de poder corrigir antes que algo desse errado. Mas algo deu errado. Um dia, dados confidenciais de um grande cliente apareceram onde não deveriam. Planilhas internas começaram a circular por fora. Informações protegidas vazaram. Alguém tinha acessado algo que não devia. Quando a confusão estourou, não havia um culpado claro. Só havia urgência. A empresa precisava salvar a própria imagem. Alguém precisava pagar a conta. Davi era o cara com acesso a tudo. O que fazia plantão de madrugada, o nome mais fácil de apontar. Não adiantou explicar que os logs não batiam. Não adiantou mostrar que ele mesmo havia sinalizado falhas antes. Não adiantou dizer que algo ali não combinava. A narrativa já tinha sido escolhida. E ele foi colocado no papel de vilão. Não foi preso. Não saiu na televisão. Foi limado em silêncio, com um aviso seco e formal. Rescisão. Um pedido para não comentar o assunto. E portas se fechando atrás dele, uma a uma. Os amigos de trabalho se afastaram para não se comprometer. Os contatos começaram a não responder. A família trocou. Como você está? Por você deve ter feito alguma coisa. Davi cansou de tentar convencer. Guardou o crachá numa caixa qualquer. Colocou o diploma no fundo de uma gaveta. Parou de mandar currículos. E começou a dirigir. No volante, ele descobriu outro tipo de cansaço. Menos mental, mais físico. O corpo doía de horas sentado. As mãos ficavam marcadas pelo volante, pelo frio, pelo calor. Mas a cabeça, curiosamente, ficava mais silenciosa. A cidade à noite virou cenário e companhia. Ele aprendeu quais ruas eram mais seguras, quais bairros pagavam melhor, que tipo de passageiro dava conversa e qual não queria nem ouvir um boa noite. E para não enlouquecer com tanta gente entrando e saindo, Davi criou um hábito. Ele transformava corridas em crônicas. Não escrevia em lugar nenhum, não gravava. Só narrava em silêncio, dentro da própria cabeça. O homem que entrou com cheiro de cigarro e perfume barato. A moça que chorou o caminho inteiro sem atender o telefone. O grupo que ria alto para esquecer o vazio de voltar para casa sozinho. Cada passageiro virava um personagem momentâneo. Cada corrida, um capítulo que nunca seria escrito. Até que um personagem resolveu voltar. Noite após noite. Na primeira vez, Enzo não teve nada de especial. Terça-feira, 2h15 da manhã. Rua das Acácias, número 220. Destino, centro. Davi confirmou a chegada no aplicativo. Encostou o carro na calçada e aguardou. Ele viu o portão abrir. Enzo saiu com passos medidos, carregando uma mochila preta caída em um ombro só. O moletom cinza parecia maior do que precisava ser. O cabelo, bagunçado demais para alguém que apenas acordou tarde. Quando abriu a porta traseira, Enzo olhou rápido para os lados, como quem confere se ninguém está vendo. Entrou, fechou devagar, puxou o cinto de segurança e encaixou com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse chamar atenção demais. Boa noite, Davi disse automático. Boa noite, Enzo respondeu, num fio de voz. O perfume que ocupou o carro era uma mistura de café, chuva e um sabonete simples, sem marca-cara. Davi iniciou a corrida. Durante os primeiros minutos, ninguém falou nada. Só o som dos pneus passando sobre as partes mais úmidas do asfalto, o ruído leve do motor, a respiração dos dois. O semáforo na esquina da rua São João com a Avenida Esperança ficou amarelo. Davi diminuiu a velocidade. Foi então que Enzo falou pela primeira vez. Você acredita em coincidência? A pergunta não parecia ter contexto. Não vinha depois de um assunto. Não vinha como comentário sobre nada específico. Veio solta, no meio da madrugada, dentro de um carro quase escuro. Davi olhou pelo retrovisor tentando entender se era uma brincadeira, uma provocação ou só alguém tentando puxar assunto. Os olhos de Enzo estavam fixos no vidro lateral, mas o reflexo mostrava que ele esperava uma resposta. Depende do que você chama de coincidência, Davi respondeu depois de uns segundos. Enzo deu um meio sorriso sem humor. Eu também não sei. E ficou quieto até o final da corrida. Na noite seguinte, o chamado apareceu de novo. 2h15, Rua das Acácias. Enzo, 4 em News 98 estrelas. Davi notou.
Pensou por um instante em recusar. Não havia motivo real para isso, a não ser um incômodo que ele não sabia nomear. Uma curiosidade que não queria admitir que sentia. Aceitou. Enzo entrou do mesmo jeito. Moletom, mochila, cinto afivelado com cuidado, olhos rápidos olhando ao redor. Boa noite, boa noite. Silêncio. Dessa vez, Davi reparou no jeito como ele prendia o ar sempre que passavam por uma esquina específica, onde havia uma câmera de vigilância apontada para a rua. Era rápido, quase imperceptível, mas Davi reparava em detalhes. Era isso que o mantinha acordado. Quando chegaram à esquina da Rua São João com a Avenida Esperança, algo se repetiu. Enzo respirou fundo e perguntou: "Você acredita em coincidência?" Era a mesma frase, na mesma altura do trajeto, com a mesma entonação. Davi ficou em dúvida se ele já tinha feito essa pergunta antes ou se estava tendo apenas um déjà vu precoce. "Você sempre pergunta isso?" Davi arriscou. Enzo demorou alguns segundos para responder. "Não." Pausa. "Só quando eu sinto que deveria." E o silêncio voltou a ocupar o banco de trás. Na terceira, na quarta, na quinta corrida, o padrão se manteve. Mesmo horário, mesmo ponto de partida, mesmo destino, quase sempre. Às vezes, a rota mudava por causa de obras, intervenções, trânsito. Mas invariavelmente, na curva da mesma esquina, Enzo fazia a mesma pergunta. Davi começou a se adiantar mentalmente. Contava os quarteirões. Sabia a hora em que a voz de Enzo apareceria. Em uma das noites, tentou devolver a provocação. "Se eu responder que sim, você acredita em coincidência, o que acontece?" Enzo deu um leve riso nasal, curto. "Nada." Pausa. "Mas pelo menos eu ia saber que não sou o único aqui que acha estranho demais a gente se encontrar todo dia no mesmo horário." Davi franziu a testa. "Tem muita gente que trabalha de madrugada." "Eu sei." Enzo respondeu. "Mas não é com toda essa gente que eu entro no mesmo carro, sento no mesmo lado e faço a mesma pergunta." Davi não insistiu, mas aquela frase ficou ecoando. O estranho foi perceber que, depois de algumas noites, a ansiedade de Davi mudou de lugar. Antes ele ficava apreensivo com cancelamentos, passageiros problemáticos, eventuais fiscalizações. Depois passou a ficar inquieto com uma única coisa. E se naquela madrugada não aparecesse nenhuma corrida às 2h15? Em alguns dias, de fato, não apareceu. Ou pelo menos não apareceu de primeira. O relógio passou de 2h15, 2h20, 2h25. Davi olhava para o celular com frequência demais, o dedo rodando o mapa na tela, como se isso pudesse forçar algum chamado. Quando outro passageiro apareceu, aceitou, fez a corrida, foi tudo normal. Mas normalidade começou a incomodar mais do que ele estava disposto a admitir. Uma sensação estranha de estar faltando uma peça, um trecho da rotina, um silêncio específico. Nos dias em que o nome Enzo, 4,98 m, surgia de novo, Davi sentia um alívio que não combinava com o papel de motorista indiferente que ele tinha aprendido a representar. Aceitava antes do segundo toque. As conversas começaram a crescer devagar, como quem tem medo de assustar. Na sétima corrida falaram sobre o clima. "Parece que vai chover mais tarde." Davi comentou, quebrando o silêncio. "Espero que não antes de eu chegar." Enzo respondeu. "Eu não gosto de ficar na rua quando chove." "Por causa do frio?" Enzo demorou. "Por causa da sensação de não conseguir ver direito quem tá olhando." Davi achou estranha a resposta, mas não julgou. Na décima, o assunto foi música. "Você nunca liga o som?" Enzo perguntou. "As pessoas têm gostos estranhos." Davi disse. "Alguém sempre reclama." "E você?" Enzo insistiu. "Reclama de quê?" "De barulho demais." "Eu reclamo de silêncio demais." Eles se olharam rapidamente pelo reflexo do espelho. Foi um segundo, mas foi o suficiente para uma espécie de entendimento silencioso. Na 12ª surgiram pistas de que os dois já tinham ultrapassado o limite entre motorista e passageiro. "Se algum dia o aplicativo mandasse outro motorista no meu lugar, o que você faria?" Davi perguntou, em tom quase brincalhão. "Cancelava a corrida." Enzo respondeu sem hesitar. "E chamava de novo até aparecer você." Davi fingiu que riu da resposta, como se fosse exagero ou apenas simpatia. Mas aquilo o acertou em um lugar que ele achava que já estava anestesiado há muito tempo. Na noite em que tudo parecia diferente, o primeiro sinal não foi o horário, foi o mapa. Quando o celular vibrou às 2h15, Davi quase sorriu, sozinho, dentro do carro. Olhou para a tela
esperando ver o endereço de sempre. Rua das Acácias, número 220. Mas não era. O ponto de partida agora era uma rua lateral, estreita, encostada em um grande estacionamento abandonado. Um lugar que ele conhecia de vista, mas evitava sempre que podia. A tela mostrava o nome do passageiro sem erro. Enzo, 4,98 estrelas. Davi hesitou por um instante. Passou a mão pelo queixo, analisou o mapa. Era um pouco afastado, escuro, sem muito movimento. Ele poderia recusar, dizer que era longe, que não valia a pena, mas aceitou. Talvez por curiosidade, talvez por costume, ou por algo que ele preferia não nomear. Ao se aproximar do local, Davi diminuiu a velocidade. Os postes naquela rua eram mais espaçados, algumas luzes queimadas. As fachadas dos prédios eram pichadas. O eco de um cachorro latindo ao longe quebrava o silêncio. Ele estacionou no ponto indicado pelo aplicativo e desligou o farol alto, deixando só a iluminação baixa ligada. Olhou ao redor. Nenhum movimento. Do lado esquerdo, o estacionamento abandonado, com um portão de metal parcialmente aberto, como uma boca de ferro cansada. Do lado direito, muros altos, algumas janelas fechadas, poucas luzes acesas. Davi confirmou a chegada no aplicativo. Você chegou ao local do passageiro. Esperou. 30 segundos. 1 minuto. 1 minuto e meio. Começou a se perguntar se o chamado não tinha sido um erro, se não era só alguém que se esqueceu de cancelar. Foi quando viu a sombra se destacando da escuridão. Enzo surgiu andando rápido, ombros encolhidos, a mochila presa com as duas mãos ao peito como se estivesse carregando algo que não podia soltar. Ele olhou brevemente para trás antes de abrir a porta do carro. Entrou tão depressa que quase bateu no banco. Puxou a porta até ouvir o clique firme. Trancou as portas num gesto automático. Nervoso. Vai, ele disse, sem cumprimentar. A voz estava diferente, menos baixa, mais tensa. Boa noite, Davi disse, tentando manter o tom normal. Tá tudo bem? Só vai, por favor. Davi engatou a marcha e arrancou. O silêncio dentro do carro naquele momento não era o mesmo dos outros dias. Não era confortável, não era compartilhado. Era um silêncio cheio de coisas não ditas, misturado com medo. A cada esquina, Enzo olhava pelo vidro traseiro. Não era curioso, era vigilante. Davi reparou nisso pelo espelho. Tem alguém te seguindo? Ele perguntou sem rodeios. Enzo demorou para responder. Sempre tem alguém seguindo alguém, respondeu evasivo. A diferença é quando a gente percebe. Davi não gostou da resposta. Começou a prestar atenção também. E foi então que viu uma moto, farol único, mantendo a mesma distância atrás deles. Nem muito perto para não chamar atenção, nem tão longe para ser confundida com trânsito. Eles viraram na primeira esquina. A moto virou também. Davi mudou o trajeto. Escolheu uma rua que não era exatamente a rota mais curta. A moto acompanhou. O barulho do motor, distante mas constante, ganhou um peso estranho. Você conhece alguém com moto? Davi perguntou. Muita gente tem moto. Enzo respondeu quase automático, mas os dedos dele apertavam a alça da mochila com força demais. O carro avançava pela madrugada. As poças no chão refletiam o farol da moto, que ora sumia, ora reaparecia, dependendo da inclinação da rua. Davi sentia o próprio coração acelerar em sincronia com as mudanças de marcha. Um pensamento surgiu incômodo. Eu não conheço esse cara, não sei onde ele trabalha, não sei quem ele é, e mesmo assim, se algo acontecer com ele agora, eu vou sentir como se tivesse falhado em algo que nem sei qual é. Era uma sensação estranha. Responsabilidade por alguém que teoricamente era só um passageiro. Se eu frear de repente, ele bate na traseira. Davi pensou em voz baixa, sem perceber. Não faz isso. Enzo respondeu na mesma hora, como se tivesse lido o pensamento. Davi se surpreendeu. Então ele tá mesmo atrás de você. Dessa vez Enzo não tentou negar. Ele não gosta que eu volte para casa nesse horário. Quem é ele? Enzo respirou fundo. Alguém que deveria ter esquecido que eu existo, mas não esqueceu. A resposta não explicava nada, mas deixava claro que havia uma história maior por trás. Davi quis perguntar mais. Quis insistir, mas viu os ombros de Enzo tremendo de leve, não de frio, de exaustão, de alguém cansado de explicar coisas que ninguém acreditava. Quando finalmente se aproximaram do destino, a moto não reduziu. Parou um pouco antes, do outro lado da rua, em uma área de sombra. O capacete do motoqueiro escondia o rosto. Os vidros escuros não deixavam ver os olhos. Mas Davi sentiu o peso daquele olhar imaginário. Estacionou em frente ao prédio de sempre. O mesmo prédio, o mesmo portão,
a mesma fachada cansada, só o clima era outro. Enzo demorou alguns segundos para destravar o cinto. Não se mexia, não falava. Chegamos, Davi disse com suavidade. Enzo assentiu com um movimento leve de cabeça. Abriu a boca, fechou. Abriu de novo, como se estivesse prestes a dizer algo importante. Davi, ele começou. O motorista respondeu apenas com um atento. Enzo desviou o olhar, apertou ainda mais a mochila contra o peito. Obrigado por sempre aceitar a corrida. Não era isso que ele queria falar. O narrador daquela história inteira sabia. Davi também, mas era isso que saiu. Enzo abriu a porta. O ar de fora entrou, frio, úmido, carregando o cheiro distante de terra molhada. Ele deu 2 passos para longe do carro, depois mais alguns até o portão. Davi o observou pelo retrovisor. Viu quando ele digitou o código no interfone. Viu o portão abrir. Viu Enzo desaparecer dentro do prédio. A moto ligou o motor, devagar, quase silenciosa. Arrancou na direção oposta, sem pressa. Davi ficou só. Dentro do carro, o som do próprio coração parecia mais alto do que o ruído do motor. Ele pegou o celular para encerrar a corrida no aplicativo. Confirmou o pagamento. A média de avaliação continuava alta, nada fora do normal. Pensou em abrir a tela inicial para esperar outro chamado. Foi quando o aparelho vibrou de novo. Não era o som do aplicativo. Era diferente, mais curto, mais seco. Uma mensagem. Davi franziu o senho. Um número desconhecido, sem nome, sem foto, sem nenhum contato previamente salvo. Ele abriu. Poucas palavras ocupavam a tela, em letras frias, sem emoção. Você realmente não sabe com quem está dirigindo todas as madrugadas, sabe, Davi? O mundo pareceu encolher ao redor daquela frase. Por um instante, Davi sentiu como se alguém estivesse sentado ao lado dele, sussurrando aquilo no ouvido. Olhou instintivamente para os retrovisores. A rua estava vazia. O portão do prédio fechado, a moto, já longe, mas a sensação de estar sendo observado não foi embora. O nome dele ali, na mensagem, a referência às madrugadas, a rotina, não era spam, não era engano, era alguém que sabia que ele dirigia de madrugada, sabia que ele levava sempre a mesma pessoa, e de algum jeito sabia que ele tinha se importado mais do que deveria. Davi respirou fundo, mantinha o celular na mão, encarando aquelas palavras como se elas pudessem mudar de significado se ele olhasse por tempo suficiente. Mas não mudaram. Você realmente não sabe com quem está dirigindo todas as madrugadas, sabe, Davi? Ele apagou a notificação da tela, mas não teve coragem de excluir a mensagem. Guardou o celular, encostou a cabeça no encosto do banco. Fechou os olhos por alguns segundos tentando organizar o caos dentro da própria mente. Coincidência. A palavra voltou, insistente. A pergunta de Enzo ecoou, misturada àquela frase anônima. Você acredita em coincidência? Davi não sabia mais o que acreditava, mas sabia de uma coisa. Aquilo não era só uma corrida. Não tinha sido há muito tempo. E naquela madrugada, pela primeira vez, ele sentiu medo. Medo do que não sabia sobre Enzo. Medo do que alguém mais sabia sobre os dois. Medo do que poderia acontecer se ele fingisse que nada estava acontecendo. Ligou o carro novamente, não para ir atrás de ninguém, não ainda, mas também não conseguiu voltar para casa. Continuou dirigindo pela cidade vazia, como se as ruas pudessem responder perguntas que ele ainda não tinha coragem de fazer. Cada farol vermelho parecia demorando mais do que deveria. Cada esquina parecia esconder um observador invisível. E enquanto o asfalto passava sob as rodas, só uma certeza crescia dentro dele. A rotina tinha acabado. Ele ainda não sabia exatamente o que estava começando, mas a partir daquela mensagem, nunca mais conseguiria chamar aquilo de coincidência, nem de costume. Davi não dormiu direito depois daquela madrugada. Mesmo quando finalmente desligou o carro e deitou na cama, o brilho frio da tela do celular parecia ainda grudado na retina. A mensagem se repetia na cabeça, palavra por palavra, como se alguém estivesse lendo em voz alta dentro dele. Você realmente não sabe com quem está dirigindo todas as madrugadas, sabe, Davi? Não havia remetente, só um número estranho. Não havia contexto, só certeza. Alguém estava vendo o que ele não via. Ou pior, estava vendo o que ele fingia não querer ver. Ele virou de um lado para o outro. O teto do quarto, escuro, não respondia a nada. Lá fora, algum cachorro latia distante. Um carro passou acelerando na avenida próxima. O mundo seguia. Dentro da cabeça de Davi, porém, uma pergunta insistia. Por que alguém se importa tanto assim com o fato de eu levar sempre o mesmo passageiro? Ele podia apagar a mensagem, fingir que nunca viu.
voltar para a rotina e dizer a si mesmo que era só um trote. Mas pela primeira vez em muito tempo, o instinto que ele sempre tinha usado para detectar falhas em sistemas piscou um alerta vermelho bem no meio da testa. Aquilo não era aleatório. E não era só sobre ele. Era sobre Enzo também. No dia seguinte, Davi tentou seguir a vida normalmente. Tomou o café requentado de sempre, abriu a cortina pela metade, conferiu as notificações de contas atrasadas, ignorou todas. Vestiu a mesma camiseta surrada, calça jeans, tênis que já conheciam o caminho entre casa e volante. Durante o dia, evitou olhar o histórico de conversas no celular. Não queria dar mais peso àquela mensagem anônima do que ela já tinha. Mas, de tempos em tempos, a mente voltava para o mesmo lugar. A silhueta de alguém tirando uma foto do carro do outro lado da rua. A moto seguindo de longe. As mãos de Enzo tremendo de leve ao segurar a mochila. Tinha uma coisa que incomodava mais do que o conteúdo da mensagem. Era o tom. Não havia ameaça direta, xingamento, nada. Havia apenas uma afirmação incômoda. Você realmente não sabe com quem está dirigindo. Aquilo mexia com duas coisas que Davi achava que tinha sob controle. A noção de que conhecia seu próprio trabalho. E a ilusão de que era indiferente a quem entrava e saía do carro. Talvez para qualquer outra pessoa, aquilo fosse só uma constatação banal. Para ele era um espelho apontado para algo que vinha fingindo não ver. Quando a noite começou a cair de novo, Davi se pegou olhando o relógio com mais frequência do que gostaria de admitir. 23 horas. Meia-noite. 1 da manhã. A rotina de sempre. Ligar o aplicativo, rodar por alguns bairros, pegar passageiros que não deixavam lembrança, risadas altas, cheiros de álcool, conversas rasas, discussões de casal. Mas por baixo de tudo, havia outra expectativa. Aproximava-se o horário das 2h15. Davi se deu conta de que estava mais nervoso do que no dia em que dirigiu pela primeira vez. Estacionou o carro numa rua relativamente calma, com vista para a avenida. Viu outros motoristas passarem. Viu entregadores de moto cruzando a cidade com mochilas quadradas nas costas. Viu os semáforos alternando o vermelho, o amarelo, o verde, num ciclo que parecia mais estável do que qualquer certeza que ele tinha na vida. Faltavam 5 minutos para as 2h15 quando o celular vibrou. Davi sentiu o coração acelerar. Olhou para a tela. Não era o aplicativo. Era uma notificação qualquer, de propaganda. Ele respirou fundo, quase rindo de si mesmo. Eu tô ficando paranoico, pensou. Mas sabia que não era só isso. 2 minutos depois, o que ele esperava e temia aconteceu. O som característico da chamada do aplicativo preencheu o interior do carro. A tela acendeu, e ele nem precisou chegar perto para reconhecer o padrão. Horário: 2h15. Origem: bairro residencial. Destino: centro. Nome: Enzo, 4.098 estrelas. Davi não hesitou. Aceitou. E ao fazer isso entendeu que já tinha tomado uma decisão. Mesmo sem saber com quem estava dirigindo, ele ia continuar indo até o fim daquela rota. O ponto de partida daquela vez voltou a ser a Rua das Acácias. A mesma casa, o mesmo portão, a mesma fachada que ele já conseguia desenhar de memória, com a tinta descascando perto da base e as plantas esquecidas num vasinho na janela. Enquanto esperava, com o motor ligado e os faróis baixos, Davi percebeu que estava mais atento ao entorno do que nunca. Olhou para o retrovisor lateral procurando motos paradas, carros desconhecidos, qualquer movimento estranho. Escaneou a rua com o olhar, como fazia com linhas de código no passado, buscando alguma anomalia. O portão abriu. Enzo saiu. Era o mesmo de sempre, e ao mesmo tempo o outro. Moletom com capuz, mochila no ombro, passos apressados. Mas os olhos, mesmo à distância, pareciam ainda mais fundos, como se a noite anterior tivesse roubado mais horas de sono do que ele podia repor. Davi reparou numa diferença. Enzo não olhou para os lados dessa vez, veio direto em direção ao carro, como se estivesse com pressa de entrar em qualquer lugar que tivesse porta, teto e tranca. Abriu a porta traseira, entrou, puxou o cinto.
Não disse boa noite de imediato. O silêncio que se instalou não era o silêncio confortável de costume. Tinha algo de denso, carregado. Davi iniciou a corrida. Durante alguns quarteirões, ninguém falou nada, nem sobre o clima, nem sobre o trânsito, nem sobre nada. Só o som do carro e da cidade ao fundo. Até que, na altura da mesma esquina de sempre, o ritual retornou. Você acredita em coincidência? Enzo perguntou. Mas havia algo diferente na voz dele. Não era mais aquela curiosidade solta no ar. Tinha um peso, uma urgência. Davi sentiu um arrepio leve, mas tentou manter a naturalidade. Ontem, depois que te deixei, ele disse, evitando responder diretamente. Eu recebi uma mensagem. Enzo demorou para reagir. De quem? Não sei. Número desconhecido. Silêncio. E o que dizia? Ele insistiu, agora com mais interesse do que medo. Davi engoliu seco. Dizia que eu não sabia com quem eu ando dirigindo todas as madrugadas. Dessa vez, foi Enzo quem se calou. O reflexo dele no vidro mudou. Os ombros ficaram mais rígidos. Ele apertou a alça da mochila sem perceber. Davi decidiu que precisava de mais do que meias frases. Tem alguma coisa que você devia me contar? Ele perguntou sem rodeios. Enzo demorou alguns segundos. O carro seguiu em frente, os postes passando ritmados, o semáforo à frente mudando de cor. Só então ele respondeu em voz baixa. Tem muita coisa que eu devia contar. Pausa. Mas você realmente quer saber? A pergunta ficou suspensa no ar. Davi não respondeu na hora. E não foi porque não sabia. Foi porque, pela primeira vez, se deu conta de que sim, queria. Queria saber quem era aquele cara de moletom que ele via todo dia à mesma hora. Queria saber por que sempre saía da mesma casa com aquela expressão cansada. Queria saber por que tinha alguém fotografando os dois. Queria saber por que aquilo não era só uma corrida. Enquanto o carro cruzava a cidade, o narrador daquela história, aquele Davi secreto que transformava corridas em crônicas, começou a puxar memórias de onde talvez Enzo tivesse vindo. E junto com isso, outra memória veio à tona, desta vez do próprio Davi. Ele lembrou da sensação de ser observado, não com câmeras oficiais, nem com sistemas de segurança, mas com olhares desconfiados. Lembrou do dia em que apareceu no escritório e percebeu que algo estava errado. As conversas que paravam quando ele entrava, as trocas de olhares rápidas entre colegas, o chefe pedindo uma palavrinha em particular. A partir daí, qualquer coincidência parecia prova. Qualquer falha, arma. Davi percebeu que naquele momento, talvez estivesse olhando para Enzo com os mesmos olhos que já tinham usado contra ele. Olhos que queriam encontrar uma explicação simples. Um rótulo. Criminoso. Vítima. Problemático. Inocente. Algo que ajudasse a organizar o caos. Só que a vida não obedecia a rótulos fáceis. Ele sabia disso melhor do que ninguém. Talvez fosse por isso que não conseguiu fazer a pergunta óbvia. Você é perigoso? Em vez disso, perguntou outra coisa. Você se sente seguido há muito tempo? Enzo respirou fundo. Não foi sempre assim. Começou quando eu parei de fingir que estava tudo bem. Davi franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Enzo olhou para o próprio reflexo na janela, como se falasse com outra versão de si mesmo. Quando você começa a dizer não para certas pessoas, parece que elas têm dificuldade de aceitar. Havia dor na voz dele. Não era discurso pronto. Davi reconhecia aquele tom. O mesmo que ele usou quando tentou explicar que não tinha vazado dado nenhum, que não era o vilão da história que inventaram para ele. Ninguém acreditou. Naquele carro, naquela madrugada, talvez fosse a primeira vez que alguém realmente escutava Enzo. A corrida seguiu, mas algo entre os dois mudou. Não havia mais o conforto da rotininha estranha. Havia uma fenda se abrindo. De um lado, o que eles falavam. Do outro, tudo o que ainda escondiam. Chegando perto do destino, Davi tomou uma decisão silenciosa.
Assim que o aplicativo marcasse o fim da corrida, ele ia conferir uma coisa. Um detalhe que poderia ser só paranoia, ou não. Minutos depois, o carro parou em frente ao prédio de sempre. Enzo demorou para destravar o cinto. Antes de sair, virou-se levemente, o rosto meio na sombra, meio iluminado pela luz do prédio. Se você se meter nisso, Davi... Ele começou. Davi interrompeu irritado com o tom de prestação de contas. Nisso o quê? Em te deixar em casa? Enzo travou entre o impulso de retrucar e o medo de falar demais. Esquece, ele disse por fim. Até amanhã. Você tá assumindo que vai ter amanhã. Davi respondeu sem pensar. A frase saiu mais pesada do que ele pretendia. Os dois se encararam pelo retrovisor por um segundo longo, quase desconfortável. Enzo, então, abriu a porta e saiu. Davi fez o que tinha decidido. Assim que a porta bateu, ele discretamente olhou para o painel do carro, para a rua atrás, para o reflexo no espelho. Procurava a moto. Nada. Nenhum farol solitário recortando a escuridão, nenhuma silhueta parada do outro lado da rua, nenhum vulto com celular na mão. Por um instante, o silêncio pareceu um alívio, até o celular vibrar de novo. Desta vez, Davi sabia exatamente o que esperar. E mesmo assim sentiu o corpo inteiro enrijecer. Pegou o aparelho. Era o mesmo número desconhecido. Sem nome, sem foto. Uma nova mensagem. Ele não te contou nada, não é? Davi ficou alguns segundos olhando para aquela frase. O mundo lá fora seguia igual. O portão do prédio fechou. Um carro desconhecido dobrou a esquina. Um gato atravessou a rua. Dentro do carro, tudo encolheu para aquele retângulo de luz na mão dele. Os dedos tremiam de leve quando ele digitou pela primeira vez uma resposta. Quem é você? O tempo entre o envio e a resposta pareceu maior do que era. Alguns segundos depois, outra mensagem chegou. Alguém que conhece bem as coincidências desta cidade. Davi sentiu raiva. E quer tanto falar, fala direto. Murmurou mais para si mesmo do que para o remetente. Digitou de novo. Por que você está me mandando isso? A resposta veio rápida desta vez. Porque é mais fácil acreditar em coincidência quando não é você que está no banco de trás. Davi leu, releu, leu outra vez. A irritação cedeu lugar a um incômodo mais profundo. Aquela pessoa não parecia estar interessada em dinheiro, nem ameaçava claramente. Parecia observar, julgar, manipular a narrativa como se estivesse dirigindo a história de fora. E até ali, estava conseguindo. Na madrugada seguinte, Davi chegou a pensar em fazer algo que não fazia há muito tempo: desligar o aplicativo. Simples assim, cortar o mal pela raiz. Se não dirigisse, não haveria corrida. Se não houvesse corrida, ele não veria Enzo. Se não visse Enzo, talvez ninguém tivesse motivo para mandar mensagens estranhas. Era uma lógica simples. Mas como quase tudo na vida dele, a prática não era. Quando pegou o celular, o dedo pairou sobre o botão de desconectar. Ficou ali, suspenso por alguns segundos. Depois, soltou. Ligou o aplicativo. Só hoje, ele disse para si mesmo. Depois eu penso. Sabia que estava mentindo, mas às vezes, a gente precisa acreditar nas próprias mentiras por algumas horas. Às 2h15, quase como um relógio interno do sistema, a corrida apareceu mais uma vez. Enzo, Rua das Acácias, Centro. Davi aceitou, mas decidiu que naquela noite faria algo diferente. Não ia só conduzir o carro. Ia tentar conduzir a conversa também. Quando Enzo entrou, estava ainda mais abatido. O moletom parecia maior, o capuz meio caído sobre o rosto, o olhar perdido. Davi reparou que ele não verificou a rua como antes. Simplesmente entrou e fechou a porta como se estivesse cansado demais até para ter medo. Boa noite, Davi disse com voz mais firme. Boa noite, Enzo respondeu, ainda olhando para o colo. Eles rodaram alguns minutos em silêncio. Davi decidiu não esperar a pergunta. Você sabe que alguém está tirando foto da gente, não sabe? Ele soltou, direto. Enzo demorou.
O corpo dele inteiro pareceu encolher mais um pouco. Não é de vocês, respondeu num tom quase inaudível. Como assim? Não é de nós? Não é de você. É de mim. A sinceridade crua da frase pesou no ar. Davi ajustou o retrovisor, tentando enxergar melhor o rosto de Enzo. Quem? Enzo passou a mão pelo rosto como se estivesse empurrando o cansaço para dentro de novo. Alguém que acha que ainda me tem na palma da mão. Davi arriscou. Enzo deu um sorriso triste. Queria que fosse tão simples assim. Davi percebeu que se pressionasse demais poderia fazer Enzo se fechar de vez. Então mudou de estratégia. Em vez de exigir respostas, resolveu oferecer algo. Alguém já acreditou em você quando você tentou explicar o que estava acontecendo? Ele perguntou. A pergunta pegou Enzo de surpresa. Não, ele respondeu depois de um tempo. Ou pelo menos, não o suficiente para fazer diferença. Davi assentiu, como se estivesse falando mais com ele mesmo do que com o passageiro. Eu sei como é. Enzo ergueu os olhos, pela primeira vez naquela corrida, encarando o perfil de Davi com atenção. Sabe? Sei. E pela primeira vez desde que começou a dirigir, Davi contou um pedaço da própria história dentro do carro. Não tudo, mas o suficiente. Falou da empresa, do vazamento, da acusação, da forma como foi mais conveniente culparem ele do que admitir falhas no sistema. Não entrou em detalhes técnicos. Falou do que importava, da sensação de ser apontado como culpado sem direito à defesa, de ver amigos se afastando, de perceber que no fundo ninguém queria a verdade, só um bode expiatório. Enzo ouviu em silêncio. O carro seguia. A cidade passava pelas janelas. Mas ali, naquele interior apertado, dois mundos diferentes se reconheciam. Quando Davi terminou, houve um longo momento em que os dois só respiraram. Então Enzo disse: se eu te contar o que está acontecendo, você vai achar que eu estou exagerando. Talvez, Davi respondeu sincero. Mas pelo menos eu vou te ouvir até o fim. Enzo olhou pela janela mais uma vez como se esperasse ver a moto ou a silhueta na calçada. Não viu. Respirou fundo. Então tá, ele disse finalmente. Mas não hoje. Davi franziu a testa. Por quê? Porque hoje você ainda acha que tem escolha. A frase ficou ecoando na cabeça de Davi até o final da corrida. Quando Enzo desceu, apressado como sempre, Davi sentiu um impulso que não sabia de onde vinha. Chamou. Enzo. O passageiro virou, mantendo a porta entreaberta. Se um dia você entrar aqui pedindo para eu não olhar para trás, Davi disse, repetindo a frase que ele havia ouvido naquela noite estranha na rua lateral. Eu vou te avisar que já tô olhando faz tempo. Não foi uma promessa de proteção, nem uma declaração de nada. Foi a forma torta que Davi encontrou para dizer: eu tô vendo você, e por mais que eu não entenda tudo, eu não vou fingir que não vejo. Enzo sorriu pela primeira vez em dias. Foi um sorriso pequeno, cansado, mas real. Então tomara que você não se arrependa disso, ele respondeu. Fechou a porta. Entrou no prédio. Davi ficou sozinho com o barulho do motor e da própria respiração. O celular vibrou. Ele já sabia de quem era. O número desconhecido piscava na tela como se estivesse sorrindo. Uma nova mensagem. Interessante. Você começou a se envolver. Davi sentiu raiva. Digitou de volta, dedo firme na tela. Se você sabe tanto assim, por que não fala direto comigo? Quem é você? O que você quer? Demorou um pouco mais dessa vez. Quando a resposta chegou, foi pior do que qualquer ameaça explícita. Eu quero ver até onde você vai por alguém que você mal conhece. Davi encarou aquelas palavras como se fossem um desafio. Talvez fossem. Apagou a notificação, mas não a conversa. Encostou a cabeça no encosto do banco. Lá fora, a rua continuava aparentemente igual. Mesmos postes, mesmas fachadas, mesmas janelas. Por dentro, outra coisa estava mudando silenciosamente. A partir daquela noite, Davi já não era só o motorista. Enzo já não era só o passageiro.
E aquele alguém anônimo, escondido atrás de um número sem nome, já não era só um observador, era um problema. Que, coincidência ou não, tinha escolhido os dois como centro da própria história. E mesmo sem entender exatamente o porquê, Davi sabia. Se continuasse aceitando essa corrida todas as madrugadas, uma hora ou outra, ou ele ia descobrir a verdade, ou a verdade ia bater à porta dele sem pedir permissão.